Olá! Neste vídeo nós vamos falar sobre diferenciais e taxas de variação. A diferencial é uma aplicação linear que nos permite calcular o valor aproximado de uma função através da derivada, enquanto taxas de variação são uma maneira da gente interpretar a derivada de uma função num certo ponto. Vamos começar o vídeo falando sobre a diferencial. Para a gente começar a falar de diferencial, vamos tentar entender o que seria o coeficiente diferencial e interpretar as variáveis dy e dx, esses símbolos, como se fossem variáveis. Então, se uma função f é diferenciável num ponto, a gente sabe que f' de x0 é o coeficiente angular dessa reta. A gente vai interpretar dy como sendo um acréscimo na coordenada y, quando a gente caminha o valor dx sobre a reta tangente. Vamos ver como isso fica num exemplo gráfico. Aqui nós temos nossa função y igual a f de x e a derivada no ponto x0, a reta tangente é f' de x0. Se estamos em x0 e andamos na direção da direita somando dx, veja que quando a gente caminha pela reta tangente, a gente vai parar no valor correspondente, que a gente vai chamar a distância andada no eixo y de dy. Como a gente sabe que f' de x0 é dy dx, nesse caso, o valor andado é exatamente o coeficiente dy dx como números. Se a gente colocar esse número aqui como sendo dx, essa distância, e esse número dy, esse coeficiente vale exatamente dy dx, porque é a proporção do que a gente anda na reta. Mas veja que o que a gente está tentando fazer é aproximar o valor de f através do valor da derivada. Então, a distância que a gente tem, o valor na derivada, o valor na reta tangente seria dy, o valor real da função está marcado aqui, isso é f de x0 mais dx. E a gente pode aproximar o valor desse erro tentando analisar o que acontece com essa distância. Veja que aqui pelo mapa, pelo gráfico, quanto mais próximo de x a gente está, ou seja, quanto menor é dx, mais próximo o gráfico da função está da reta tangente. Então essa aproximação, ou seja, o erro, vai ficando cada vez menor quando a gente está aproximando o valor de x0 mais dx de x0, equivalentemente fazendo dx ir para zero. Tudo que a gente falou naquela slide anterior está resumido aqui. A gente tem que dy dx é o valor da derivada, olhando isso aqui como números. E a gente poderia falar que dy então é f' de x dx. E nesse caso, o valor do erro se aproxima de zero quando a gente manda dx para zero. Então, para a gente definir a diferencial, fixado no x0, nós vamos considerar dy como sendo uma transformação linear que vai pegar cada ponto dx da reta e levar no valor f' de x0 vezes dx. f' de x0 é o coeficiente, seria o coeficiente angular, porque a gente viu que toda função linear da reta é alguma coisa do tipo a vezes x. Nesse caso, a gente está escrevendo as derivadas como dy e dx, só para a gente ficar um pouco mais parecido com o que a gente tinha feito nas derivadas. Essa função linear é que é chamada de diferencial de f no ponto x0. Então, a transformação linear é chamada de diferencial. E aí a gente pode usar a notação dy igual a f' de x dx para chamar de dy a função diferencial de y igual a f de x. Como exemplo, vamos considerar y igual a x² e relacionar o valor ΔY com o valor de dy. Veja então que ΔY, como a gente estava trabalhando, isso é f de x mais dx menos f de x. Como como y é x², que é f de x, então f de x é x², esse valor é x mais dx ao quadrado menos x². Quando a gente abre essa conta, a gente vai ficar com 2x dx mais dx². Por outro lado, o valor de dy é
a derivada f' de x vezes dx. Como f é x ao quadrado, isso daqui então vai ser 2x dx. Agora, como a gente quer comparar os dois, a gente vai fazer a diferença de ΔY com dy. Se a gente faz a diferença, então veja que o 2x dx vai cancelar, isso vai ser apenas dx ao quadrado. E de fato, o que isso significa então é que quando a gente aproxima a variação da função, né, que seria o ΔY, com a variação da reta tangente, a gente vai cometer um erro de aproximadamente dx ao quadrado, ou seja, o valor que a gente acrescentou ao quadrado. E aí aqui é fácil a gente ver, né, como se dx vai para zero, ou seja, se a gente está fazendo esse erro indo para zero, esse acréscimo indo para zero, então o valor do nosso erro também vai para zero. Se a função a de r é π vezes r ao quadrado, a diferencial de AR, então seria, vamos chamar de DAR, é simplesmente a derivada da função vezes dr, que a derivada dessa função é 2 vezes πr dr. Uma vez que π vezes r ao quadrado mede a área da circunferência de raio r, o valor dA de r mede aproximadamente o acréscimo da área da função, né, seria o ΔA de r, quando a gente incrementa a área, quando a gente incrementa o raio r. E essa parte de incrementos e aproximações tem muito a ver com o próximo assunto que a gente vai trabalhar, que são taxas de variação. Veja que desde o gráfico, primeiro gráfico que a gente desenhou, dy dx mede a taxa da variação da variável y com respeito à variável x, ou seja, ela mede quanto que a variável y se altera, né, quanto ela varia, conforme a gente varia a variável x, né, quanto que ela está aumentando ou diminuindo. Isso segue um pouco do que a gente já tinha falado, que o valor da diferença da função, do incremento da função, então f de x mais ΔX menos f de x, pode ser aproximado pelo valor da derivada, f' de x vezes ΔX. Vamos acompanhar o exemplo abaixo como uma interpretação disso. A área de um quadrado é dado como x ao quadrado, em que x é o comprimento dos lados. Quando o x varia, é claro que a gente vai variar também o valor da área. Quando a gente muda o valor do lado, a gente muda o tamanho da área. E a taxa em que a área varia de acordo com x é dado pela derivada da função. Ou seja, a taxa de variação da área é dada como 2 vezes a taxa de variação do lado, que é x. Isso significa que, quando a gente toma x igual a 1/4, a derivada da função área é meio. Isso significa que, quando a gente parte de x igual a 1/4, a área varia na metade da velocidade, ou na metade da taxa de variação da variável x. Já quando a gente trabalha com x igual a 1, a taxa de variação da área vai ser, na verdade, o dobro da taxa de variação de x. Então vamos para um exemplo. Se o raio de uma esfera está variando com o tempo a uma taxa de 5 metros por segundo, vamos ver quanto que está variando o volume da esfera no instante em que o raio vale 2 metros. Vamos chamar de t0 o instante em que a função, o raio de t, ou seja, o raio em relação ao tempo, vale exatamente 2. Agora veja que o raio da esfera está mudando com relação ao tempo. E o volume da esfera depende do raio da função da esfera, que por sua vez está dependendo com o tempo. Então, de modo geral, a gente pode falar que o volume da esfera está variando com relação ao tempo. Mas isso, na verdade, significa que o volume da esfera depende do raio da esfera e o raio da esfera varia com respeito ao tempo. Isso daqui é exatamente a regra da cadeia.
como o volume da esfera, de acordo com o raio, é dado por 4/3 de πr ao cubo, a gente sabe que dV/dr, então, é dado por 4πr ao quadrado. E como no exercício fala que o raio varia numa taxa constante, a gente sabe que dr/dt é constante igual a 5. A variação do raio com respeito ao tempo é sempre o mesmo número constante 5. E agora, com essas informações, a gente tem tudo que a gente precisa para calcular quanto vale a variação do volume de acordo com o tempo. E depois a gente pode substituir, né, o raio como sendo 2. Segue então que dV/dt é o volume, a variação do volume com respeito ao raio, que é 4πr ao quadrado, vezes a variação do raio com respeito ao tempo, que é 5. Se a gente substitui r igual a 2, isso daqui vai resultar em 80π. Isso significa que no instante t0, quando o raio vale 2, o volume está variando numa taxa de 80π metros cúbicos por segundo. Com isso, nós vamos terminar esse vídeo e nós vamos voltar nesses tópicos quando a gente estiver falando do polinômio de Taylor. Mas, por enquanto, vamos ficar só com isso. Até mais.